Sejam bem-vindos. Continuamos no ciclo de entrevistas que a ERTE tem dedicado às eleições autárquicas de 26 de setembro próximo, neste caso com o maior foco para as freguesias do concelho de Tomar. Nesta edição, em particular, o destaque estará centrado em São Pedro, precisamente na candidatura de Vítor Ferreira pelo Partido Socialista. Vamos então ficar a saber quais as ideias e projetos definidos para os próximos 4 anos, para além de olhar para a atualidade da freguesia em causa. Registro então para a presença do nosso convidado, que saúdo e agradeço então a disponibilidade para estar connosco. Seja bem-vindo. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, e aqui já recuando ao passado, uma vez que repete candidatura, que argumentos é que tem hoje que até considera não tinha no passado nesta sua candidatura? Se é que tem argumentos a mais, como é óbvio. Ora bem, antes de mais, deixe-me agradecer o convite da Rádio ERTE e saudar todos os ouvintes, em especial os fregueses da minha freguesia de São Pedro de Tomar. Obviamente que o que me leva a candidatar, sabemos que muita coisa mais se pode fazer na nossa freguesia e, como disse há pouco, e é verdade, que a experiência ao longo dos anos nos permite outros azimutos, que nos permite ter outras experiências que não tinha há 8 anos. E basicamente é isso, sabemos que podemos fazer muito mais e há muito que podemos explorar, e é nesse sentido que me faz e as pessoas acreditarem em termos uma equipa dinâmica, uma equipa capaz, e foi mais uma vez aceitar o convite, e como eu gosto de desafios, aqui estou eu novamente. Permita-me aqui centrar-me em números e aqui recorrer à minha cábula, porque efetivamente está aqui em causa uma candidatura que tem estado em crescendo em termos de intenções de voto. Em 2013, 24,98%, 2017 já aqui uma subida para 27,26%. Estes números, agora em 2001, valem alguma coisa? Valer, nós é evidente que, se virmos esses resultados, é evidente que estamos em crescente e há, efetivamente, uma possibilidade de uma mudança. Quero dizer com isso que, pelo que eu conheço do território e falando com as pessoas, com os nossos fregueses, vejo que há, efetivamente, essa possibilidade, mas continuo tranquilo, irei fazer o meu papel, irei fazer o meu melhor e tentar dar o máximo para servir os fregueses da minha freguesia, como é óbvio. Ainda falando politicamente, o facto da atual Presidente de Junta não se recandidatar é uma maior janela de oportunidade para uma vitória da sua candidatura ou não? Eu acho que não. Eu acho que estamos no mesmo patamar e que cada um faz o seu trabalho e que temos que provar daquilo que somos capazes e estamos de igual, eu considero de igual para igual. Já tem experiência, como é óbvio, naquilo que é o dia-a-dia da freguesia, nos assuntos que são analisados, nas prioridades, nos anseios que as populações têm. Permita-me perguntar-lhe o seguinte. Por exemplo, nestes últimos 4 anos, foi ouvido nas assembleias de freguesia? Digo sinceramente que algumas vezes sim, chegámos a acordos. Chegámos no bom caminho, mas eu costumo dizer que nós estamos do lado das soluções, não dos problemas. E posso considerar que neste último ano, de 2021, portanto neste ano transato, que já há mais algum diálogo que não havia nem há 8 nem há 4 anos. E isso tem vindo porque é uma coisa que nós lutamos sempre, que é a transparência dos assuntos e que sermos informados, se bem que tenham a maioria, mas que a gente tenha conhecimento deles. E muitas das vezes isso não acontecia. Este ano tem acontecido algumas vezes e é por isso que lutamos e sabemos que é possível. E como nós sabemos, é evidente que nem todos têm as mesmas opiniões, nem todos têm as mesmas ideias, nem todos têm as mesmas prioridades. E nós, evidentemente, que às vezes contestamos certas determinadas situações porque achávamos que seria muito mais viável fazer de outra forma, mas como é óbvio, está o Executivo, assim o decidiu, e nós, num país democrata como vivemos, temos que o aceitar, mesmo com a nossa contestação, e assim o faremos, sempre que seja necessário, o iremos fazer. Por exemplo, há 4 anos tinha um programa definido para aquela que era a realidade da freguesia,
para este período que passou desse programa, e tendo em conta esse relacionamento que teve com o atual executivo da Junta, houve algo que fosse efetivamente implementado no terreno que partisse por proposta vossa? Uma das situações que sempre lutámos em comum, isso é verdade, que sempre estivemos lado a lado, era a Estrada 1119, que infelizmente essa ainda não foi concretizada e continuamos a lutar por isso. Outra das situações que era uma situação grave na freguesia, infelizmente, eu digo infelizmente porque acho que não se deve fazer madeira com isso, porque seria o cemitério, e que felizmente foi para a frente. Também desde já com a participação da Câmara, e para quem não sabe foi uma verba importante, porque ao fim e ao cabo, quando nós falamos da freguesia, não está só em causa se é a freguesia que investiu, se é a Câmara. Nós queremos um bem comum para a nossa freguesia. Quando assim é, independentemente de quem seja a entidade que mete o dinheiro, portanto, que investe o dinheiro na freguesia, é sempre um bem. E salientar que o cemitério, é evidente que a Junta de Freguesia, o Executivo, teve despesas, como é óbvio, mas também salientar que para que as pessoas tenham também essa noção, foram investidos cerca de 130 mil euros para a parte da Câmara, que desde já, em nome pessoal e em nome dos nossos fregueses, temos que agradecer, porque foi um bem comum para todos, infelizmente, porque estávamos a lutar com esse problema. É o rosto de uma candidatura, é o rosto de uma equipa. O que é que nos pode dizer sobre a sua equipa? Quais é que foram as qualidades que procurou em cada uma das pessoas que o acompanham? Assim, nós este ano, não descurando todas as outras listas que fizemos, porque foram sempre pessoas humildes, trabalhadoras, honestas, prontas a trabalhar, não foi difícil de fazer a lista, e temos toda a faixa etária na nossa lista, desde os 20 anos até aos 72, 73 anos. Uma lista que foi composta e cuidadosamente estudada, porque temos desde, começo pelos reformados, que são válidos como os outros, temos uma economista, temos estudantes universitárias, temos técnicos, temos comerciantes, temos uma vasta área de profissões que achamos que são úteis, e todas elas, as pessoas que assim a compõem, todas elas conhecedoras muito bem da freguesia. Pronto, com esta minha questão eu gosto também sempre de explicar aos candidatos que, como é óbvio, não quer dizer que a juventude seja mais competente do que as pessoas que tenham mais idade, mas esta minha questão é só para tentar perceber se há aqui algum alinhamento dos jovens relativamente à política, neste caso à política local. Tem os jovens que desejava ter na sua equipa? Ou sentiu aqui alguma resistência? Não, e acho que não podemos descurar essa situação. Como bem sabemos, a nossa freguesia é uma freguesia envelhecida, mas felizmente que temos jovens, e que todos aqueles que escolhemos para a lista, porque somos um grupo, não fui eu que escolhi, somos todos em comum que achámos e decidimos e conversámos para tentar saber se aquilo seria mais válido, aquilo menos, o que é que poderíamos fazer. Não vi qualquer entrave nessa situação. É evidente que temos também de salientar que é difícil conseguir ter jovens ativos na nossa freguesia, porque nós sabemos que quando eles terminam os seus estudos, que procuram outros azimutos, que não, e sabemos que a freguesia de São Pedro poderá proporcionar um bem-estar, mas a nível profissional, como todos nós sabemos, e não vamos ser hipócritas, sabemos que, mas felizmente temos bastantes juventude do nosso lado, mesmo até a nível do associativismo, disso tudo, tem sido, não posso queixar nessa área, porque realmente tem sido, nunca ouvi um não, e sempre que os chamamos para ajudar, mesmo até a nível associativismo, sempre tivemos esse apoio. Se eu lhe pedir para nos vender, entre aspas, a freguesia de São Pedro, o que é que diz sobre as potencialidades deste território? Olha, ponto número 1, é uma freguesia muito dispersa. Nós sabemos que é uma freguesia que tem cerca de, se não me falha a memória, 36,6 km². Sabemos que e temos cerca de 82, qualquer coisa, não se pode dividir um freguês ao meio, mas cerca de entre 82 e 83 fregueses por km². Sabemos que temos um potencial enorme. Aí entristece-me bastante, e eu deixo-me falar nesta parte já, mesmo força. Antecipando até outras perguntas que possa eventualmente fazer. Temos uma situação geográfica maravilhosa,
que está para nós, que já lutámos nisso noutros mandatos, que é o turismo, e que estamos que está mal explorado. Como sabem, muita gente não sabe, mas como sabem, perderam a causa da praia fluvial, e era uma mais-valia para a nossa freguesia a nível do turismo. E há muita gente estrangeira a sediar-se na nossa freguesia. Há jovens também na aquisição de casas antigas e a reconstruí-las e também a ficar na nossa freguesia, que é bom, mas esse potencial é um dos que, a nível de associativismo, turismo, gastronomia, são tudo situações que poderiam ser exploradas de outra forma, porque esta condição deste processo da praia fluvial entristece-nos bastante, porque para quem não sabe, e vamos ter uma herança dura, que para quem não sabe temos cerca de 250 mil euros de indemnização a pagar. Penso eu que se o processo tivesse sido conduzido de outra forma durante estes 20 anos... Faltou diálogo de alguma forma, não? Ou não? Eu acho que houve ali mais uma testa de ferro ali, porque acho que se poderia... Deixe-me dizer isto, porque os 250 mil euros, se fosse por uma via legal e se houvesse mais um diálogo mais... tentar convencer as pessoas que aquilo é um bem comum da freguesia, e eu vejo isso por toda a população, que eu conheço bem a freguesia, derivado, como estou ligado ao associativismo, e entristece-me bastante. E deixe-me já avançar que vai ser uma herança bastante grande, qualquer que seja a pessoa que fique à frente desta junta de freguesia, porque efetivamente essa verba tem que ser paga. Não há volta a dar mesmo agora. Não há volta a dar. Portanto, isto já esteve no Tribunal Arbitral e passou à parte da execução portanto, da decisão. Portanto, não há volta a dar e... sabendo que essa verba tem que ser paga, é mau, muito mau. Uma vez que entra por estes assuntos, permita-me aqui recuperar também um assunto que foi debatido em recente reunião do Executivo da Câmara Municipal, que tem a ver com Alverangel e ali a forma como, neste caso, a forma como as pessoas utilizam aquele espaço, têm acesso àquele espaço, aqui com permissão de quem efetivamente detém a propriedade. Fala-se ali acumulação de lixos, falta de civismo. Também aqui é uma questão de diálogo com os proprietários. O que é que aqui uma junta de freguesia pode fazer para que no futuro estas situações não se repitam e São Pedro tenha ali um ponto de atratividade? Para começar, deixe-me dizer isto. Como eu disse anteriormente, não havendo volta a dar, e como está a decisão final, é ponto, assento, por muito que nos custe, e nós temos papéis, e quem tiver essas dúvidas, a decisão do Tribunal, não há volta a dar, e aquele ponto, por muito que insistam, que foi, e eu lembro-me disso quando criança, que ia ali a banhos e tudo mais, não há volta a dar. É particular e ponto. Se bem que dizem que o caminho não é, mas se o Tribunal assim o decidiu e entendeu, quem somos nós? Eu aqui não posso, e lá está a tal situação que eu disse anteriormente, não posso acusar nem Câmara nem Junta, porque, dado que é uma propriedade privada, nem Junta tem a permissão de entrar no terreno para limpar, ou a obrigação, nem Câmara. Mas também há outra parte muito importante, que é a parte do civismo. Porque nós, mesmo que as pessoas vão usufruir daquele espaço, acho que, e desde já deixo aqui o apelo, que poderiam muito bem trazer o saquinho com os restos para casa, porque penso eu que em casa também não o fazem assim, não metem o lixo no chão, e até mesmo um respeito para todos aqueles que lá passam, com ou sem permissão, e que se veja, e desde já de louvar a atitude que tiveram no sábado, faz hoje 8 dias, que desde já também peço desculpa por não ter podido estar presente, derivado a outros compromissos que tinha, mas enaltecer essa parte, porque foram corajosos, e ao mesmo tempo depois de motivante, porque 2 dias depois o espaço encontrava-se assim. Eu tenho estado a acompanhar essa situação, apelar às pessoas que se frequentam aquele espaço, por favor, levem o lixo, porque gostariam de ver aquilo limpo, como todos gostam, e se chegam e veem limpo,
deixem-no da mesma forma como o encontraram. É isso que eu peço à população. Já agora mais uma questão para tentar perceber, dentro do futuro da sua candidatura, o que é que poderá ser feito nesta relação entre Albufeira de Castelo de Bode e o potencial turístico de São Pedro? É uma dos nossos pontos no nosso programa, é tentar explorar essa situação, efetivamente, mesmo com o mesmo espaço, porque não? Acho que se houver, penso eu que isso é possível, fazer uma discussão, mas amigável, sensibilizar as pessoas, porque é um bem comum para a freguesia, o potencial que temos, e nós vimos que é triste não termos uma praia fluvial. Mesmo que ela esteja marcada no mapa, não existe. Não existe desde esta altura que houve esta decisão e, como digo, por muito que nos custe, e volto a repetir, por muito que nos custe, a decisão está lá e não há volta a dar. Isso é um dos pontos que nós temos e que já tínhamos antes, há 8 anos, há 4 anos, e que sempre tivemos em paralelo e de acordo com essa situação, mas infelizmente deu no que deu e nós iremos tentar novamente chegar a bom porto para poder ter essa benesse na nossa freguesia, porque acho que era uma mais-valia não termos essa exploração daquele espaço maravilhoso, da natureza, daquela água maravilhosa, e que poderíamos usufruir muito mais. Muito bem, eu agora passava aqui a um dos assuntos que tem sido recorrente nestas entrevistas, que tem a ver com a divulgação dos dados preliminares do Censo 2021. São Pedro tinha, precisamente, agora tem 2.681 residentes. Exato. Teve aqui uma perda a rondar os 11%. O que é que estes números lhe dizem? Ora bem, se é que a gente pode ir pelos censos 100%, deixe-me também falar nessa parte. 2011 é verdade que perdemos cerca de 346 habitantes. Como disse anteriormente, a freguesia é uma freguesia envelhecida e há uma faixa etária muito elevada. Eu não sei se consideraria isso como porque há aqueles que faleceram. Se nós fizermos as contas desde 2011 até 2021, há 10 anos, infelizmente houve muita gente que faleceu. E a natalidade não equilibrou. Exatamente. E agora, a natalidade, vai havendo gente que está a entrar para a freguesia, que está a vir para a freguesia, mas esses 11%, de qualquer das maneiras, é preocupante, porque começa a haver uma certa desertificação da freguesia e, como disse anteriormente, também é muito dispersa, e convém estar atento a todos os campos e tentar criar melhorias na freguesia para essa concentração de pessoas, e essas melhorias, deixe-me dizer que a parte associativa também conta muito. Derivada a ser muito dispersa, acho que o associativismo, e pela experiência que tenho a esse nível, acho que acaba por unir as pessoas. Infelizmente este ano não aconteceu, o ano passado também não, a nível de festas, de convívios que não se fizeram na freguesia, e que isso também é uma mais-valia muito importante para que essa população se une, que será os momentos de conversarem, os momentos de estarem juntos, de almoçarem, jantarem juntos. E é pena, e eu tenho visto isso de ano para ano. Eu tive ligado 11 anos, desde 2004 que eu tive ligado a uma comissão de festas da Nossa Senhora dos Prazeres em São Pedro, e via mais gente nesses, mais apoios, mais gente, as pessoas a pouco e pouco estão a descurar também um bocadinho essa parte, e somos nós que temos que ter a inteligência de voltar ao que era antigamente. Há 5 anos que faço, desde 2015 faço parte da Associação do Coito, sou o presidente da Associação do Coito. Aí não tenho também razão de queixa, porque realmente todos esses pedidos que foram feitos para a ajuda das festas, dos eventos, fomos sempre ouvidos, e nesse aspecto muita juventude e que nos tem dado esse apoio. Outra coisa que também não podemos esquecer e que tenho que também salientar é a Festa de Juventude. Também foi uma grande valia para a nossa freguesia, que deu a conhecer a muita gente de fora o que é a freguesia de São Pedro. Essa Festa de Juventude também, infelizmente, o ano passado e este ano não se vai realizar, derivada da pandemia, mas da qual eu também desde já dar os parabéns a toda a comissão, da qual eu também fiz parte no primeiro ano como a comissão de apoio. Evidente, uma festa de juventude com a minha idade, mas assim eles o entenderam, e nós evidentemente não virámos as costas,
e esperemos que para o ano isso continue a acontecer e que esta pandemia se vá e que a gente possa novamente aproximar a população. Eu, ainda no que diz respeito aos números do censo, uma junta de freguesia por si só, o que é que pode colocar no terreno para tentar aqui mexer com alguns destes números? A freguesia, criando justamente, passa por essa parte. Portanto, as infraestruturas têm que haver. Uma parte também do nosso programa é tentar, e já há 4 anos foi igual, e tentarmos. A nossa freguesia precisa de um espaço para eventos. Sim. Não temos. Seria benéfico também para a freguesia, porque onde pudessem todas as onde nós pudéssemos concentrar, onde pudéssemos até fazer um evento em comum, e seria mesmo até a nível de escola, porque para fazer umas atividades tudo não temos, e a mim me estranha que eu, quando fiz parte desta comissão de festas, nós tínhamos prazeres, tentámos e começou a avançar um projeto que era da paróquia, portanto a fábrica da igreja, mas que sempre nos apoiaram, ainda começámos a iniciar essas obras, e a mim entristece-me porque depois pararam. Não sei o porquê, porque entretanto eu também saí dessa comissão de festas 11 anos depois, para dar também, obviamente, a possibilidade a outras pessoas de integrarem essa mesma festa, e morreu por ali. Entristece-me bastante, porque seria uma mais-valia na nossa freguesia, porque se a gente se chegar à nossa freguesia como esta semana, existem 2 cafés, mas um está fechado, o outro está em funcionamento, como é óbvio, café-restaurante, e então nós temos ali uma freguesia deserta, não há ninguém, porque as pessoas não vêm, e isso acaba por ser o espelho da falta desse mesmo pavilhão que poderia existir ali. E sabemos que, havendo um restaurante, um café, que as pessoas ao final do dia se concentram, se tivéssemos esse espaço cultural, acho que ajudava a concentrar mais as pessoas. Muito bem, esse é um dos objetivos da candidatura, exatamente, que está no seu programa, tal como a questão relacionada com a Albufeira de Castelo de Bode. Eu agora perguntava-lhe quais é que são então outras das bandeiras que têm definidas para os próximos 4 anos. Portanto, está na parte também dos acessos. Temos a estrada 1119, que é a tal célebre estrada da cabine, que há muito lutamos por isso e que ainda não fomos contemplados para tal. Sabemos que é uma estrada que tem um valor elevado para a sua construção, mas que também iremos fazer todos os esforços portanto, passa por essa parte, passa por as vias públicas, dar melhores acessos, melhores condições, e parte cultural, parte social, que também é muito importante a parte social, porque nós, derivado da idade dos fregueses, isso também é uma mais-valia, ter que não descurar essa situação e apoiá-los, ajudá-los no que é preciso, estar mais perto deles. E um dos pontos que eu acho importante, e sem ofender ninguém, não temos que aparecer de 4 em 4 anos, nós temos que estar presentes todos os dias. É a maneira de estar perto dos fregueses, é a maneira de estar, porque conhecendo-me eu não venho ter com as pessoas de 4 em 4 anos, estamos lá para ajudar todos, a todos os momentos que são necessários, e quando são pedidas solicitações para isso, e tentemos sempre resolvê-las, e é o que temos feito até hoje. Eu gostaria de conhecer a sua posição tema a tema, pelo menos aqueles temas mais estruturantes que as candidaturas têm por norma a apresentar. Falou aqui em estradas, permita-me aqui juntar neste capítulo a questão do saneamento das águas, da recolha de resíduos, mas começando pelo saneamento, ainda há aqui um déficit considerável. Muito grande também. Essa parte também é uma das partes que nós temos no nosso programa. Continuar a insistir para tal. Sabemos que agora vieram cerca de 2,5 milhões por aí para a freguesia, mas sabemos que são escassos, e aí passa por... Nós sabemos que isso são verbas da Comunidade Europeia, são processos morosos, eu ainda há pouco tempo estive a falar com o responsável da obra. Este projeto era um projeto de 2005, que está a ser elaborado agora, e estamos em 2021, e sabemos, quer queremos, quer não, sabemos que a freguesia ainda está muito débil nessa situação, falta muito saneamento nas redes da internet, da fibra óptica,
todas essas situações são uma mais-valia e são mais apetecíveis para futuros investidores, para futuros habitantes, e tudo isso também faz parte do nosso programa. Essa parte é evidente que fico bem ao ver fazer, nesta altura estão centrados na parte do Coito, que é um lugar também muito denso, com muita população, e que muito vai ficar ainda por fazer e que tem que se continuar a insistir para que isso seja feito, para criar essas mesmas condições. Ainda falando do saneamento, há aqui serviços mínimos que gostasse de ver cumpridos durante os próximos 4 anos, localidades mais prioritárias do que outras? Eu não dou com prioridade a localidade nenhuma. A freguesia é um conjunto, porque não podemos estar aqui a fazer a distinção entre a pessoa onde há 2 habitações, onde há 20. É evidente que onde há 20 que há muito mais poluição e que, como se fez quando foi Val Florido e como se está a fazer agora no Coito. Mas eu não posso descurar a freguesia, porque independentemente de haver 2 ou 3 habitações, têm o mesmo direito de ter o saneamento como qualquer um dos outros onde vivem 20 ou 30 ou 40. Portanto, essa parte aí eu não dou prioridade à freguesia toda, não só a sítios específicos, é o todo, porque é todos que vivemos na freguesia, é todos que trabalhamos para a freguesia, e será nesse todo que essas pessoas precisam dessas necessidades, tanto na rede de saneamento, tanto na rede de internet, da fibra óptica e tudo mais, todos, isso sim. Já que está a falar em internet, fibra óptica, consegue explicar-nos como é que uma freguesia com o potencial de São Pedro e que tem um número de habitantes considerável face àquela que é a média da realidade das freguesias do Concelho de Tomar, como é que esses serviços ainda não estão no terreno consoante as necessidades das pessoas? Exatamente, e nisso a gente tem contestado isso. Isso também passa por processos morosos. Sei que já começaram a fazer instalações e sabemos que está na freguesia. Isso foi na freguesia, está no centro da freguesia de São Pedro, e todo o resto não tem. Estão agora começaram a instalar na parte do lugar do Coito, mas até por fazer os lugares todos, esse processo ainda vai ser moroso, como digo, porque não é assim tão fácil, porque se não me falha, e se não estou em erro, e se não me falha a memória, são 36 lugares, e estes 36 lugares, até que chegue toda essa situação resolvida para que todos tenham estejam nas mesmas equivalências e do mesmo patamar de acesso à internet, ainda vai ser um bocado complicado. A gente sabe que não é fácil. Recolha de resíduos, como é que tem decorrido este processo? Muito mal, muito mal. É verdade que é muito mal. Deixe-me dizer que há 2 situações distintas. Uma delas é a recolha que, efetivamente, que se deveria nesta altura, principalmente nesta altura do verão, que há mais turistas, há mais pessoas de férias na nossa freguesia, que se devia reforçar os serviços. E isso entristece-me, porque, como não só na minha freguesia, seria hipócrita da minha parte dizer que isso não acontece, e acontece. E eu sou testemunha disso mesmo, porque já várias vezes tirei fotos, disse na junta de freguesia, telefonei para a junta de freguesia, cuidado com isto, liguei para a Câmara, porque acho que isso é uma atividade da saúde pública e que não deve de acontecer. Isso não deve de acontecer. Outra parte que eu tenho a salientar também é que também já constatei isso. E pedir mais uma vez aos fregueses ou à população, porque às vezes nem sempre são os da freguesia, porque já assisti a essa situação, como eu digo, como ando todos os dias no terreno, e já apreciei isso e já vi essas situações. Ainda não há muito tempo, no cruzamento da cabine, como nós chamamos, estão lá os ecopontos, estão os contentores do lixo. E as pessoas, eu próprio disse, não é impossível, porque havia tanto lixo em volta dos ecopontos, que eu próprio parei o carro e fui ver os contentores. Qual não é o meu espanto que vejo os contentores vazios? É isso que eu peço à população, quem passa, aos da freguesia, aos de fora, todos que utilizem aqueles ecopontos, por favor, que o metam dentro dos contentores de vidros e não ao lado. Não foi há muito tempo também à minha porta, que tem também esse ecoponto e que tem um contentor de lixo. Infelizmente não consegui tirar a matrícula do carro, porque senão o faria. Porque além de ser candidato à junta, são freguês daquela freguesia, são um ser humano como qualquer um, e tenho que os respeitar como devem-me de respeitar a mim. E vi um sujeito que parou o carro, não fez nem mais nem menos que a pessoa que estava ao lado do contentor, abriu a porta e meteu o lixo ao lado do contentor, quando, em vez, por sua comodidade, em vez de sair do carro e meter dentro do contentor. E às vezes quando damos essas culpas, que há uma certa parte, essa prestação de mau serviço,
Também sabemos que é uma empresa que começou há pouco, que não conhece ainda a 100%. Não é uma desculpa, porque tem que ser feita. Se fez um contrato e se assumiram, tem que o cumprir. E isso acontece muitas vezes. E até outra coisa que já está fixada nos contentores é custo zero. Quem tem os monos, porque vão pôr sanitas, vão pôr colchões, vão pôr pneus junto aos contentores. Depois culpam, e por isso é que eu digo que eu tenho que estar do lado das soluções, não dos problemas. Culpam a junta não tem culpa. Culpam a Câmara não tem culpa, porque as pessoas, sabendo que isso está todos os dias a ser comunicado, por favor, há um número onde podem ligar para ir buscar, recolher os monos a casa. Não tem qualquer custo. Porque é que as pessoas insistem em fazer este atentado à saúde pública? Só isso. Muito bem, passava para outro tema, para a saúde, que também diz muito à população, e aqui infelizmente São Pedro também tem aparecido nas notícias, numa roda viva, sim, tem andado numa roda viva. Também com a questão relacionada com os recursos humanos. O que é que se propõe fazer para que estes transtornos mais ou menos constantes não continuem no futuro? É muito complicado, como digo, sabes que uma pessoa formada, um médico, tenta sempre ver a sua parte, e sabemos que tem sido difícil. Tivemos o Dr. Vítor, todos os anos que esteve lá, lutou-se por isso. E aí também tem que dizer que o Executivo não descurou essa situação e que nós concordámos e apoiámos, sempre apoiámos, de ter um médico permanente. Passámos por maus bocados, está-se a tentar conseguir e conciliar a situação para tal. Até o momento tem sido um bocado a instabilidade e, como é óbvio, tendo o posto médico e tendo essa situação também para resolver, esperemos que neste próximo mandato conseguimos fazer isso e que resolver o problema de uma vez por todas, que acho que vamos conseguir. Ao nível estrutural, estamos a falar de um posto que é funcional, que até é atrativo para quem lá trabalha? Sim, eu acho que sim. Eu não acho, tenho a certeza que sim, porque o espaço que é e para a população que temos é um espaço agradável, tem uma sala de espera, tem a parte do gabinete de enfermagem, tem a parte do gabinete do médico, tem a parte de onde está o secretariado. Então, acho que as instalações são as necessárias para o efeito. Eu pergunto isto para deixar claro que não é por aí que quando bem vejo os profissionais saem, entram, ou seja, não tem a ver com as condições de trabalho que lhes são proporcionadas, mas por outras situações. Por outras situações, nós sabemos muito bem e todos nós, quando a pessoa tem a primeira possibilidade, irá ter que vir para um espaço como o nosso, e para isso é preciso gostar. Se tivermos um dia a sorte de ter alguém que goste, um médico que goste do nosso espaço, que se sinta bem, que até que venha a habitar para a nossa freguesia, seria muito bom. Mas sabemos muito bem que, por exemplo, os médicos vêm deslocados e que, quando apanham uma oportunidade, irão para mais perto da sua residência. É óbvio que isso acontece na freguesia de São Pedro e acontece noutros lugares do país, mas seria muito bom que a gente conseguisse um médico a 100% e não andar neste impasse, nestas dificuldades de ter médico, não ter médico, e depois é a dificuldade também das pessoas se deslocarem, porque vindo a São Pedro é uma coisa, vindo para Tomar é outra, uns não têm transportes, outros são mais idosos e que os familiares nem estão cá, estão um pouco em Portugal ou que não estão em São Pedro, e tornava-se muito mais fácil ter aquele posto médico em atividade. Muito bem. Em termos de educação, temos há um centro escolar na freguesia. Pode aqui alguma coisa ser melhorada na relação entre junta de freguesia, centro escolar? Quanto mais não seja para tentar cativar mais crianças, mais alunos para aquela estrutura e assim fixar mais população no território? Como eu disse anteriormente, passa por esse mesmo espaço. Este espaço, esse pavilhão que seria muito benéfico tanto a nível da população, tanto dos fregueses, como a nível escolar, que todas essas atividades que pudessem ser feitas ali, e muita coisa se poderia melhorar nesse sentido, e acho que era uma mais-valia para isso. Vou aqui colocar o aspecto económico relacionado com o centro escolar. Como é que se poderia ainda rentabilizar mais esse centro escolar? Perguntando-lhe no sentido de que se há ainda capacidade para receber mais alunos. Capacidade há.
Há capacidade para isso, mas, como sabemos, a natalidade tem vindo de ano para ano a diminuir na nossa freguesia e nas outras. Eu acho que sim, que há, e que isso passa por, mas como é óbvio, o edifício que está não se está para expandir mais, não dá para fazer mais nada, e não, senão a entrar em acordo com os proprietários para fazer esse mesmo pavilhão, para poder dar essas condições necessárias que não têm. Portanto, quando se tiverem uma aula de ginástica, se tiver um evento, mesmo da Associação de Pais, que por vezes fazem, tem que vir, mas aí tem havido essa colaboração e esse cuidado, ou tem que vir para a Cave da Junta ou para o recinto de festas fazê-los, e para a angariação de fundos, e acho que se essa parte tivesse ao lado da escola ou perto da escola, seria uma mais-valia. É a favor de apoios diretos à natalidade? E quando falam em apoios diretos, apoios financeiros? Sim, sou. Porque é um incentivo aos jovens se assediarem na nossa freguesia, e sabemos que quanto mais habitantes tivermos, melhor é para todos. Mas para isso tem que haver condições, tem que haver, lá vamos nós falar do mesmo, saneamento, parte da internet, o associativismo, toda essa ligação para ser apetecível, parte do turismo, porque nós temos, como eu disse anteriormente, temos um potencial enorme da gastronomia na freguesia, e tudo isso é atrativo, que eu vejo muita gente de fora que vem à nossa freguesia, portanto, à gastronomia. E isso acho que é um apoio necessário para incentivar essa mesma população jovem, essa camada jovem, a vir para sediar na nossa freguesia. Questões sociais, o que é que tem previsto no seu programa? Que medidas de apoio específicas é que tem previstas? Vou voltar a repetir que é na parte dos idosos. Sabemos que temos a parte social, que é complicada, e sempre tivemos do lado do apoio de fazer um passeio de idosos, mas acho que é insuficiente, deveria de haver muito mais. Se fôssemos nós que estivéssemos no Executivo, eu talvez, e isso foi sempre debatido em reuniões que ou não quiseram entender assim como tal, ou nós também não se explicámos bem, porque nunca tivemos contra um passeio dos idosos, mas sim não entrar numa exorbitância de fazer um passeio com aquelas verbas, mas sim menos despesas e fazer mais eventos, porque o ano tem 12 meses, tem 365 dias, se a gente fizer um passeio por ano, acho que seria muito mais viável fazer outros passeios com os idosos, que eles merecem, porque foram eles que nos educaram, foram eles e temos que os respeitar. E acho que eles são merecedores dessa mesma atenção para com eles, porque eles necessitam de nós. Ao nível das respostas que são dadas na freguesia, são as suficientes ao dia de hoje? Nunca é o suficiente, porque depois temos a parte de pessoas que infelizmente também acontece muito, e por vezes também há a vergonha de o dizer na parte social, pessoas que estão a passar por dificuldades. E eu até acredito que não seja fácil para essas mesmas pessoas confrontarem-se com essa situação e chegar ao pé de alguém e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de comer, eu preciso disto, eu preciso daquilo. E por vezes há gente que se tenta recatar, tenta-se fazer o máximo, tenta-se fazer a aproximação de uma maneira mais subtil, mais diplomática, para não chegar a confrontar a pessoa e tentar fazer entender que estamos lá para ajudá-los. E isso passa-se na nossa freguesia, e acho que tem sido feita alguma coisa, mas que se pode fazer muito mais. Qual é que é o alcance de uma comissão social de freguesia? Tem chegado a todas as necessidades? É evidente, desde que sejam referenciadas, elas vão chegando lá. Portanto, a resposta, dentro dos possíveis, chega lá. É evidente que, como tinha dito, que se não são conhecedores, quando a gente referencia os problemas, temos que atuar. Mesmo eu não fazendo parte dessa Comissão Social de Freguesias, se vir alguma situação menos, portanto, que veja que não está, que deveriam ter um apoio, que deviam ser ajudadas, deve ser comunicado à Comissão Social de Freguesias o que está a passar. Eu próprio já o fiz.
noutros tempos, antes de haver a Comissão Social de Freguesia, já cheguei a abordar pessoas nessas situações. É evidente que não vou dizer quem, porque seria mal da minha parte e acho que é incorreto o fazer, e justamente por as pessoas terem essa vergonha, e acredito que a tenham, porque qualquer ser humano como nós, se estivermos bem hoje e se isso acontecer um dia destes, que a gente estamos começados, não estamos acabados, e se nos acontecer, acho que também não ficaremos bem psicologicamente para ir ter com outra pessoa dizer que estou mal e preciso de ajuda. Cheguei a trazer pessoas no meu próprio carro ao CAF, cheguei a ajudar gente, e cá estarei novamente com ou sem Comissão Social de Freguesia, desde que seja-me solicitado esse apoio e que esteja ao meu alcance, farei tudo para os ajudar. Sentiu, e face à sua experiência no terreno, sentiu que este período pandémico em São Pedro, como é óbvio, deixou aqui a descoberto ainda mais situações de carência? É óbvio, porque sabemos que este período pandémico acaba por fazer moça a todo o nível. A nível de empresas, a nível, se as empresas não tiverem trabalho, obviamente que não têm funcionários, se não têm funcionários, esses funcionários, portanto, automaticamente não têm o seu salário. E aconteceu muito isso, mas felizmente que está-se a começar a repor, ainda bem, mas é evidente que isto dura cerca de ano e meio e que não é fácil gerir todas essas situações, mas sabemos que a pouco e pouco está a entrar no normal e que a pouco e pouco tem sido ajudado, dentro dos possíveis e das capacidades, que se tem feito o máximo possível. Já que fala em empresas, permita-me perguntar-lhe que avaliação, que radiografia é que nos pode fazer do tecido empresarial da freguesia? Como é que o caracteriza? Nós até podemos dizer que temos uma freguesia com muitas empresas sediadas na freguesia, algumas até a nível de central, mas portanto não tendo ali as suas centrais na freguesia. E não quero entrar, mas acredito que temos mais de 50 e muitas empresas na nossa freguesia. É evidente que há outras que saíram, que fecharam, que faliram. Falamos da fábrica Solo, falamos da fábrica do óleo, falamos da Queiroplast, que estava também a dar uma certa força para a mão de obra da nossa freguesia. Temos o caso da Platex, também, que infelizmente aconteceu, que não se chegou a bom porto, e que também havia muita gente da nossa freguesia que trabalhava lá. Dentro da média do que há na restauração e empresas, ainda albergamos muita gente da nossa freguesia, empregos nessas mesmas empresas, até empresas que estão na zona industrial, que são fregueses da nossa freguesia e que justamente têm esses mesmos funcionários da freguesia também, que é uma mais-valia também, que nos ajuda muito por isso. Há aqui possibilidade de crescer, de fazer crescer esse tecido económico que existe na freguesia, e se houver, como? Se houver, passa por todas essas partes que eu falei anteriormente. Teremos que ser nós os inteligentes de poder criar condições para que essas mesmas empresas se possam centrar dentro, instalar-se na nossa freguesia. Mas sem a ajuda da Câmara é uma tarefa, se calhar. Mas também sabemos que cada vez mais está a acontecer, não só em Tomar, portanto, não estando a desculpar quem quer que seja, não só em Tomar como a nível nacional, sabemos que está-se a partir mais para a parte da zona industrial, concentrar-se as empresas. E nós sabemos bem que, se tudo estiver concentrado, é uma mais-valia para que isso não invalida. Temos a zona industrial, que já desenvolveu muito mesmo. Se viermos uns anos atrás, vimos que há muito mais empresas sediadas nessa zona industrial, das quais também, como confinam, que são vizinhos com a freguesia de São Pedro, que muita gente trabalha lá, e eu posso constatar isso, porque há empresas que, não vou também, para não estar também a entrar em pormenores e dizer que disse de umas, não disse de outras, falou numa, fez campanha com umas e não fez com outras, que muita gente da nossa freguesia trabalha nessas mesmas empresas na zona industrial. E sabemos que cada vez mais se luta por isso, que é a concentração das fábricas, e não ter uma em cada canto, e disponibilizar esse espaço, sim, para outras atividades. Empresas que possam estar ali, temos a fábrica do álcool, temos duas empresas de artefactos de cimento, e depois são as pequenas empresas que têm outros trabalhos, parte de eletricidade, de piscinas, de todo o ramo, mas aquelas grandes empresas que, digamos, que
que têm outros azimutos e que precisam de espaço, obviamente que para se concentrá-las em São Pedro será muito mais complicado. Eu queria, e olhando para o nosso tempo, já estamos a chegar ao fim, mas queria ainda aqui abordar este tema que infelizmente marca São Pedro, que tem a ver com a questão dos incêndios. Isto é cíclico e São Pedro tem por norma ser das freguesias do Concelho de Tomar, das freguesias mais afetadas. O que é que aqui pode ser feito em termos de trabalho de prevenção? Tem sido feito, acredito eu, e isto depende muito de cada um, de cada proprietário, de cada pessoa, mas aqui o que é que poderá ser feito ainda mais para que este ciclo não se repita ano após ano? Nós há 4 anos propusemos e demos essa ideia na Junta de Freguesia, uma reunião da Assembleia de criar, obviamente falar com os proprietários, temos ali a Albufeira de Castelo Bode, que por um lado acaba por ser benéfico na situação de urgência de ter água para os incêndios, e de criar uns tanques ou bocas de incêndio onde os bombeiros pudessem atestar, ou mesmo eventualmente para a primeira instância os helicópteros ou conseguirem, que não, as avionetas não conseguem, para ter ali aquele primeiro impacto e ter essa parte. Evidente, e nem é bom falar nisso, e desde já vamos esperar que assim seja, que já o ano passado correu bem, este ano felizmente tem corrido bem, mas é evidente que também passa um bocado pela limpeza dos terrenos, que as pessoas têm sido sensibilizadas e têm correspondido. Agora é evidente que nas grandes áreas de matos e de eucaliptos e de pinheiros que ainda há essa dificuldade. Uma das situações que me estava agora a lembrar, quando fazíamos os passeios e esperamos voltar a fazer de jipes e de motas no mato, muita gente criticava porque íamos para ali, que éramos uns vândalos, eu incluí-me a mim, dizem, da maneira que as pessoas falam, porque eu também sou um fã e um amante desse mesmo desporto, e deixe-me dizer que era uma mais-valia também, porque havia muita gente que ao fazer estes trilhos que limpavam esses caminhos. Ora, limpando estes caminhos, é evidente que a via de acesso os acessos estão mais facilitados para os bombeiros poderem chegar ao local. Vejo que houve não há muito tempo que foi limpo, que confina com a estrada principal, que foi ali no lugar da Bairrada, aquilo fica ali no limite de Bairrada-Vermoeiros, que foi um acesso limpo, mas é óbvio que dentro do mato é muito difícil, mas esperemos que continue a estar como está, calminho, porque nós fomos bem fustigados com essa situação, e que esperemos que não volte a acontecer, ou que se eventualmente acontecer, que não tome as proporções que tomou há uns anos atrás, que realmente estamos numa situação de maus lençóis, como se costuma dizer. Assim esperamos, como é óbvio. Vamos então para a reta final, para os últimos minutos que disponibilizo, sem qualquer questão, para algo que queira acrescentar. O que eu quero acrescentar é que estou disponível a 100% para trabalhar na minha freguesia. Eu e a minha equipe, como é óbvio, somos pessoas humildes, trabalhadoras e de responsabilidade. Temos a equipa certa, estamos no caminho certo, e apelo ao voto no Partido Socialista para esta mudança, para podermos também avançar com novos projetos ou novas ideias para deixar uma freguesia com melhores condições futuramente, em todos os aspectos que eu falei anteriormente, e que tenhamos essa possibilidade. Eu estou confiante, acredito nos nossos fregueses, eles também acreditam em nós, e vamos esperar, e serenamente e democraticamente, e dia 26 a gente logo saberá o resultado. De qualquer das formas, deixe-me salientar esta parte, que ganha ou não, eu costumo dizer que ganhamos sempre, mas há uma parte importante, mesmo que não sejamos nós a ficar no Executivo, estamos cá disponíveis, continuaremos disponíveis, como assim o fizemos durante 8 anos, disponíveis para todo o freguês, independentemente da sua cor partidária, que também já passei por essa experiência e a pessoa abordou-me a esse respeito, e eu disse, eu não tenho que ver a tua cor partidária, tu és um freguês da freguesia, se está ao meu alcance, a minha obrigação é, independentemente de ser presidente ou ser membro da Assembleia, a minha obrigação é ajudar-te, é por isso que eu cá estou, contem comigo, e é tudo. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Assim fechamos mais uma edição de especial Autárquicas, aqui com a candidatura de Vítor Ferreira, Partido Socialista, à Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar. Voltaremos numa próxima oportunidade. Fique connosco.